como profissionais de saúde, devemos primeiro entender o contexto. Então, o que é crise? Ela pode ser uma manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio. Essa alteração do equilíbrio, gerada por um fracasso na resolução de problemas que o indivíduo costuma utilizar, causa sentimentos de desorganização, desesperança, tristeza, confusão e pânico, como no caso de João. A desorganização emocional se caracteriza principalmente por um colapso nas estratégias prévias de enfrentamento. Ela pode ser definida como um fenômeno complexo e multidimensional, que envolve um processo de sofrimento intensificado associado ao estresse, que pode se manifestar de diversas formas, nas quais a pessoa não consegue se autorregular. Estudos sugerem que cerca de 90% da população vai passar por, ao menos, um evento estressor potencialmente traumático ao longo da vida. É importante entender o processo de ruptura que pode ocorrer a qualquer um de nós, e não somente ao paciente com transtorno mental. Alguns exemplos de eventos potencialmente desencadeadores de crise são a perda de um ente querido, a adolescência, perda do emprego, sofrer algum tipo de violência, a internação em unidade de saúde, ter diagnóstico de transtorno mental, vivenciar acidente ou catástrofe. Esses eventos são denominados incidente crítico ameaçador. No caso de João, ouvir vozes é o sintoma de sua condição clínica. Essas vozes são perturbadoras, pois ele acredita que elas são reais e afetam sua mente de forma significativa, tornando-se, então, um incidente crítico ameaçador. Na intervenção psicossocial, em situações de crise, o foco é colocado na reação que a pessoa está desenvolvendo frente ao incidente crítico ameaçador e diagnosticar quais os fatores de risco atuais e estratégias de enfrentamento em eventos anteriores podem influenciar a maneira do indivíduo de reagir à situação presente. Elementos físicos para identificar que uma pessoa está em crise. O incidente crítico ameaçador é uma situação subjetiva que a pessoa identifica como perigosa ou ameaçadora à sua integridade física ou emocional. É uma percepção pessoal, ou seja, o julgamento aqui, por parte do profissional, não tem valor. Pelo contrário, ele pode te afastar da pessoa que vivencia a crise. Reação emocional intensa varia de pessoa para pessoa. A reação pode incluir choro, irritabilidade, crises de ansiedade, recolhimento ou paralisia. Respeitar esse momento. Estratégias habitualmente utilizadas não funcionam. A pessoa pode ter utilizado estratégias anteriormente, mas nesse momento elas não funcionam. Então, esgotando as tentativas de solucionar o problema, esta é a forma como a pessoa se sente. E não significa que não há solução. É simplesmente um estado de desequilíbrio emocional e desorganização. Então, após a ruptura, a pessoa entra numa fase de desequilíbrio emocional e desorganização mental. Então, compreendendo que a crise é uma consequência, uma reação diante de uma situação de ameaça, é importante compreendermos que podem ocorrer dois desfechos. Um positivo, aceitação da condução, por exemplo, para uma unidade, busca por profissional para acompanhamento, ou negativo, ferimentos por agressão, ou evoluir para a própria morte ou matar uma outra pessoa. O impacto das crises nas pessoas não é determinado apenas pela gravidade do incidente crítico, ameaçador. Todos podem lidar com situações difíceis, mas em algumas situações e para algumas pessoas pode ser necessário maior ou menor auxílio. Isso não significa que essas pessoas sejam fracas ou incapazes. É importante lembrar
que cada pessoa reage de forma diferente às situações adversas. Algumas pessoas podem lidar melhor com algumas situações e ter mais dificuldade em outras. A literatura confirma a importância de se considerar a percepção do paciente sobre o evento e não apenas a gravidade do evento isoladamente. No caso de João, ele está com controle de impulso ineficaz relacionado a desespero, caracterizado por comportamento perigoso. O diagnóstico de enfermagem que será necessário nessa intervenção. Além disso, é importante destacar que existem indivíduos resilientes, que possuem a capacidade de resistir emocionalmente e de se adaptar e de se flexibilizar diante de situações traumáticas. Essas pessoas mantêm uma estabilidade maior sem afetar o seu funcionamento geral quando acometidas por situações traumáticas. Portanto, nos atendimentos de urgência e emergência, é importante observar as reações de cada pessoa. Algumas pessoas podem apresentar reações leves, como ansiedade ou dificuldade de concentração. Outras podem apresentar reações mais severas, como desorientação, delírios ou alucinação, sem diagnóstico de transtorno mental prévio. A maneira como cada um vai reagir dependerá muito de fatores como natureza e severidade dos eventos aos quais a pessoa foi exposta, vivência anterior de situações de crise, apoio que recebeu de outras pessoas durante a vida, estado de saúde física, histórico pessoal e familiar de problemas de saúde mental, cultura e tradições pessoais, inclusive tradições religiosas, e idade. Reações naturais após uma crise. É natural que as pessoas experimentem uma variedade de reações físicas, cognitivas, comportamentais e emocionais após uma crise. Essas reações podem ser interpretadas como negativas, mas são parte de um sistema de autopreservação que ajuda a pessoa a lidar com a situação de perigo. A maioria das pessoas expostas a uma crise é capaz de retornar ao seu nível de funcionamento normal entre 4 a 6 semanas. Durante esse período, é importante que as pessoas sejam orientadas sobre as reações esperadas, que podem durar de 4 a 8 semanas. Nas primeiras 48 horas e em até 4 semanas após uma crise, são comuns as seguintes reações. Reações físicas: cansaço, alterações no sono, dor de cabeça, dores musculares, alterações no apetite, problemas digestivos, reações cognitivas, dificuldade de concentração, pensamentos negativos, memória prejudicada, ansiedade, preocupação. Reações comportamentais: irritabilidade, isolamento social, evitamento de situações relacionadas à crise e autodestruição. Reações emocionais: tristeza, raiva, medo, sensação de culpa e sensação de vazio. É importante que as pessoas expostas a uma crise sejam orientadas sobre essas reações e não interpretem esses sintomas como um problema ou doença mental. A orientação pode ajudar as pessoas a lidarem com as reações de forma mais saudável e retornar ao seu nível de funcionamento normal. Um dos fatores de desencadeamento de crises são os transtornos mentais. E o que são os transtornos mentais? Transtornos mentais são alterações psíquicas que podem afetar qualquer pessoa em qualquer idade, muitas vezes com repercussões físicas, sociais e laborais. São vários os transtornos mentais e sua origem é multifatorial, o que significa dizer que eles decorrem não só de uma causa única, mas de múltiplos fatores. Por exemplo, modificações genéticas, personalidade, alterações ambientais que podem ser gatilhos, fatores estressores. Estima-se uma prevalência de 17 a 35% de transtornos mentais na população brasileira. E quais são os transtornos mentais mais comuns em atendimento no pré-hospitalar? Os transtornos, que são condições que afetam o pensamento, humor, comportamento de uma pessoa. Eles podem ser graves
e causar sofrimento significativo, comprometendo a vida pessoal, social e profissional. Entre eles, podemos citar: depressão. É um transtorno mental que causa tristeza, desânimo e perda de interesse nas atividades cotidianas. Os sintomas podem ser tristeza, desânimo, alterações no apetite, no sono e no peso, fadiga, irritabilidade, sentimento de culpa ou inutilidade e pensamentos suicidas. Transtorno afetivo bipolar. É um transtorno mental que causa mudanças extremas de humor, que podem variar de períodos de euforia a períodos de depressão. Então, alguns sintomas: aumento da atividade, fala e energia, diminuição da necessidade de sono em alguns momentos, pensamentos acelerados, comportamentos impulsivos, delírios e alucinações. A esquizofrenia é um transtorno mental grave que causa alterações no pensamento, na percepção e no comportamento da pessoa. Os sintomas podem incluir delírios, alucinações, alterações no comportamento, dificuldades de pensamento e atenção, perda de interesse nas atividades cotidianas. E transtornos de ansiedade. São transtornos mentais que causam ansiedade, medo e preocupação excessiva. Os sintomas podem incluir ansiedade, medo, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, alterações no sono, no apetite, no ritmo cardíaco, irritabilidade e fadiga. Para o atendimento de pessoas em crise, sejam iniciadas por momentos de vida, como já mencionamos, ou pessoas sabidamente diagnosticadas com transtornos mentais, a abordagem será a mesma, respeitando a segurança e demonstrando empatia pela pessoa.